Professor é hostilizado após escrever número 13 no quadro. Foi bizarro, uma histeria mesmo. Só para encerrar, foi uma live muito rápida. Foi só para fazer alguns testes por aqui. Aparentemente está tudo correto. Mas antes eu não poderia deixar isso registrado, porque eu vou depois divulgar isso tanto lá no canal quanto deixar aqui no Facebook também, que é por onde mais eu tenho utilizado. Essa notícia foi do Pragmatismo Político. Tem muito a ver com o último vídeo que eu fiz relacionado ao culto patriota, que é um desdobramento do bolsonarismo, ou ainda uma face do bolsonarismo, só que agora a gente está dando um outro nome, devido a um processo que aconteceu de afastamento do atual presidente e do nome dele por parte das pessoas que estão ocupando os quartéis. Então, assim, no outro vídeo eu falei sobre de uma visão limitada a partir do controle mental, do controle emocional, do controle de comportamento e do controle de informação. Então, essa notícia hoje do Matheus Piscionelli, do TAB. O TAB eu acho que é da UOL. Um professor amigo meu causou escândalo ao anotar na lousa o número de uma aluna que havia faltado naquele dia. Enquanto escrevia, ouviu gritos, protestos e acusações lançadas por meninas do sexto ano, e demorou a entender a razão. O número da estudante era o 13. Foi bizarro, uma histeria mesmo. Contou dias após as eleições. Tudo começou com o grito fino da criança. Fiquei assustado e perguntei o que estava acontecendo, e elas disseram que aquele era o número da besta e me pediram para colocar 12 mais 1 na lousa em vez de 13. Estava ali no grupo uma aluna que tem sempre respostas atravessadas para os professores. Ela liga para a mãe deslocada toda vez que acha que está sendo doutrinada. Então, o nível em que as crianças estão é bastante problemático e um reflexo de como os adultos estão também passando o que eles pensam nesse sentido do extremismo e da radicalização e da demonização de determinados grupos sociais. Naquele colégio de elite de uma pequena cidade rica do interior de São Paulo, uma colega dele, também professora, foi questionada por que decidiu vestir vermelho para trabalhar naquela semana. Não pela direção ou pai de aluno plantou na porta de um quartel, mas por uma criança. O que mais me chamou a atenção aqui é porque, de fato, isso aqui eu vivenciei em 2 ocasiões, ou mais de 2 ocasiões. Na primeira ocasião era a aula do terceiro ano, eu levei uma imagem que eu fui trabalhar com uma imagem de uma mandala, a partir do filme Pachamama, e eu peguei a imagem na internet, a imagem que eu achei adequada, com base com que eu já tinha conversado durante, 3 semanas, relacionado ao assunto, e resolvi levar para lá. Então foi a primeira vez que eu fiz um trabalho específico da disciplina com o uso de uma imagem e de um assunto após a gente ter assistido o filme. E aí eu levei a imagem, tentando encontrar a imagem aqui para poder ter separado ela. Ela é uma imagem que sempre aparece relacionada a Pachamama, mas vamos supor que seja isso aqui. Apareciam os seios e os mamilos polêmicos estavam cobertos. Então, 2 reações. Primeiro, uma atividade já tinha sido levada e logo depois a criança foi retirada da turma, e anteriormente essa mesma criança, os pais tinham rasgado uma outra atividade. Numa outra sala, ainda neste mesmo ano, aconteceu de eu entregar e ser questionado não por ninguém dos adultos, mas pela criança, tal como a gente viu o professor ou a professora ser questionado. Se aquilo era uma atividade educativa, a criança tinha 8 anos de idade. Se aquilo era educativo. E aí eu perguntei para ela o que era o educativo. Porque nessa hora a gente tem que fazer com que a pessoa entenda o que ela está falando. Ou mostrar o que ela entende, o que é aquilo que ela está afirmando. Né? Tá só lá reproduzindo o discurso, eu estou lidando com uma criança, ela está reproduzindo, é lógico que eu tenho que questionar se ela sabe o que ela está falando. E ela não soube dizer o que era uma coisa educativa. E aí eu tive que explicar para ela que todas as aulas ali passam anos de estudo para eu entender o que é para construir uma atividade de acordo com aquele ano e habilidade, se ela questionando se ela sabia o que era uma habilidade, que é para de fato mostrar, né, fazer uma dialética ali de fazer com que se pronuncie sobre aquilo, né, mostrar a ignorância da afirmação que está sendo feita. O comportamento dessas crianças é o que mais assusta. O que eu estava falando é que eu passei isso com criança de 8 anos.
de 9 anos de idade, no terceiro ano, questionando sobre uma imagem que eu tinha mostrado dentro de uma atividade, né? Isso causou um certo desconforto e ali eu não parto da autocensura. Não faço autocensura do meu conteúdo. Meu conteúdo eu estudei para estar fazendo aquilo e eu não passo pelo julgamento, juízo de valor de ninguém para estabelecer o conteúdo. Então eu tinha que explicar isso para a criança porque ela estava questionando uma imagem que eu tinha colocado relacionada ao culto de Pachamama. Então, isso aqui é muito aquelas ideias que eu mostrei no outro vídeo que eu estou lá falando sobre o culto do patriota, né? E o processo de radicalização que a gente sofre com as pessoas, tanto de família quanto amigos e instituições mesmo que a gente frequenta. Isso é muito complicado porque você está lidando com crianças. Então, se as crianças que estão hoje tendo essa imagem de como interagir com ideias contrárias, que tipo de adulto essa criança vai ser? A ideia é que cada vez mais a internet vai radicalizando e o algoritmo faz isso, e sendo reproduzido discursos de ódio dentro de casa, a educação com base numa linguagem extremamente violenta, sem qualquer tipo de questionamento ou reflexão sobre atos e sobre ideias, é extremamente complicado. Então a influência ela é a base do que nos forma, né? O problema é quando essa influência ela se torna processo de exploração, de radicalização, de extremismo ou mesmo de abuso. Na época em que surgiu ali a parte do recrutamento do Estado Islâmico fora do Brasil, começaram a se organizar associações e organizações para prever a radicalização de jovens e adolescentes pela internet. Então tem esse site aqui, internetmatters.org. Eles fazem esse trabalho sobre aconselhamento de radicalização e a radicalização ideológica dentro da internet, cuidados que tem que se ter, o controle de conteúdo, as conversas, as abordagens, sempre estar de olho na exposição em que a internet não tem filtro, né? A gente fala da Deep Web, mas eu acho que a Surf Web ela é tão complicada quanto a própria Deep Web, né? Então bora dar uma olhada aqui que é radicalização. Processo que o indivíduo, geralmente jovens, deixam de apoiar as visões dominantes e moderadas e passam a apoiar visões ideológicas extremas. Esse processo pode ocorrer online por meio de exposição e envolvimento de propaganda ideológica violenta ou offline através de redes extremistas. A radicalização torna as pessoas em risco mais propensas a apoiar o terrorismo e atos violentos de extremismo e possivelmente até cometer tais atos criminosos. Então, a gente nota que o conceito ele vai tanto pelo online quanto pelo offline, né? Apesar de que o online ele tem um peso muito grande, né? Porque acaba sendo muito mais fácil consumir esse conteúdo e de repente a radicalização acontece por vídeos de internet, vídeos de YouTube. Isso aí tá cursos ofertados em plataformas que fazem uma abordagem de discurso extremista, conspiratório e que esvazia a discussão e a procura por um cuidado com a informação, né? Sinais: ser secreto sobre com quem estiveram conversando online e quais sites visitam. Essa ideia de esconder, né? Esconder informação, isso é muito a cara de cultos destrutivos. Uma mudança de expressar visões moderadas para seguir exibições mais extremas. Mesmo uma tentativa de discurso moderado com base em algumas explanações, ela pode estar ali sublinamente com discurso extremista, não é? Então, é um dos sinais que eles indicam. Uma repetida convicção de que sua religião, cultura ou crença estão sob ameaças e são tratadas injustamente. Discurso de ódio não é liberdade de expressão. A tentativa de criar seu próprio conceito de liberdade de expressão, ela extrapola aquilo que a liberdade de expressão de fato seria com base em legislações. Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido. Mas isso a gente vê constantemente. Uma convicção de que a única solução para essa ameaça é a violência ou a guerra. A falta de sentimento de pertencer ou uma necessidade desesperada de encontrar aceitação dentro de um grupo. Exibição de pontos de vista intolerantes para pessoas de outras raças, religiões ou crenças políticas. Esses são os sinais que eles indicam. Então, não é de hoje que eu tenho acompanhado e tido contato com jovens que estão em processo de radicalização. Alguns já estão radicalizados, não ao ponto do que foi vivido nessa notícia que a gente viu mais antes, mas esse é um processo complicado, complexo. Se você naturaliza e banaliza
o discurso violento, você está educando, de certa forma, uma outra geração que vai ser formatada através do discurso da radicalização, e depois isso pode ser uma coisa extremamente complexa de fazer com que o resgate e esse processo de desradicalização aconteça.